Ouvindo? Agora sim, agora sim. Olá, Boa boa noite. Boa noite! noite. Gente, o brilho tá bom aí? Tudo bem, né? É aí. Ó, Musiquinha só pra agora gente sim. entrar no clima. Você ouviu? Tá conseguindo ouvir? Tô ouvindo. Só pra gente Não, esperar o pessoal ir chegando. só o pessoal entrar. Deu uma leve atrasadinha de 1 minuto, problemas técnicos, mas estamos aí. Acontece. Tá travando, Jéssica? Quem tá travando? Eu. Olha aí, ó. Tô te notando, viu, Jardelane? Bom. Já tem as fãs já, bem. Já. Oi, gente, boa noite. Tô focada aqui, tô no ângulo. Tá tudo Não, olha lá, certo. não tá bom. Som, Olá, boa olha lá, noite, ó. Carla. Tudo bem? Obrigada. Boa noite, boa sorte. Obrigada. Bora Bom, não começar. tá bom. Vamos começar então? Acredito que todo mundo já tá por aí. Oi, Rosinha. Entrou, Aninha, a responsável por tudo isso acabou de entrar. Verdade, a gente vai falar sobre isso. Tá vendo? Bora começar então, galera? Vamos lá. O Então tá pessoal vai bom. entrando agora aos poucos, É, vai. acredito Se o som, que. ti- Se o som tiver ruim, se travar, vocês dão um toque aí. Beleza, vamos lá? Vamos lá. Então tá bom, pessoal. Então, para quem não me conhece, para quem é do Instagram da Bruna, eu sou a Alessandra, moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e trabalho como analista financeiro e adoro me aventurar com alguns assuntos aleatórios sobre autoajuda, principalmente sobre hábitos e mudanças de hábitos. Bruna? Bom, boa noite, gente. Para quem não me conhece, no Instagram da Alessandra, sou Bruna, sou de Catanduva, interior de São Paulo. Sou advogada, não sei se por vocação no momento, e transitando entre essa carreira, não sei se seria carreira, mas aprendendo, querendo compartilhar conhecimento, querendo entender e ajudar mais também. E aí, como nós nos conhecemos? Na verdade, a gente tem uma amiguinha em comum que nós falávamos sobre as mesmas expectativas, sobre futuro e sobre, de repente, a gente estar um pouco incomodada com, né, a nossa situação da época, né, e atual ainda, porque a gente está em processo de evolução. Essa amiga nossa acabou fazendo, né, essa ponte e nos apresentando. Sim, E foi assim muito espontâneo, né? A gente já começou a falar e aí viu que tinha experiências muito parecidas, né? E expectativas também, e que estávamos nesse processo de evolução e buscando essa melhoria contínua. E foi uma coisa muito assim, né? De energia, de espírito, enfim, só fomos, né? sim, foi uma ligação de tudo. A gente não se conhece pessoalmente, na verdade, mas quando nos conhecemos por troca de mensagem, parecia que a gente se conhecia, tipo assim, a vida inteira. A gente Exato, falava o dia inteiro, conversava o dia inteiro, vários assuntos, trocava e parecia que, verdade. nossa, amiga a vida inteira e cá estamos, né? Primeira live, juntas, dividindo os mesmos dilemas, eu acho, né? As Sim, mesmas questões. sim, e E aqui estamos. o mais interessante de tudo foi como a gente se apoiou para estar aqui hoje, porque é um desafio muito grande e a gente está quebrando realmente Sim, uma barreira, né, de algo que nós vínhamos trabalhando nisso. Então, assim, a expectativa é muito grande, né, mas a gente consegue visualizar que a gente está vencendo uma barreira aqui. Então, está sendo algo extremamente importante para o nosso desenvolvimento pessoal. sim, com Vamos certeza. para o assunto, Rompendo então, um. sem muita enrolação, né? Porque senão nós conversa muito. A gente começa a falar aqui, nós não para de falar e vai até a meia-noite, mas não pode, que aí o Então, Instagram vamos derruba a embora. gente, viu? Vamos embora. Vamos Começa lá, então. faça as honras. Então, vamos Eu? lá. Não, posso.
posso adentrar o assunto. Bom, a gente, na verdade, colocou, né, em pauta 2 temas um tempinho atrás. E por que a gente decidiu por esse assunto que, na verdade, hábitos. Porque começo de ano, a gente entra naquela lá, bom, vou fazer um monte de coisa. Quem não começa o ano querendo fazer um monte de coisa, né? Vou para academia, vou emagrecer, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, promete um monte de coisa, traça um monte de meta e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Passa 1, 2 semanas, um mês, não fez nada, parou e a gente começou a se questionar isso, porque é tão difícil a gente manter um hábito, né? A gente começa o ano focado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E por que de repente não passa nem um mês, a gente de repente não colocou nada em prática? Exato. Uma coisa que a gente questiona muito, então foi algo que a gente quis buscar, quis entender mais para poder compartilhar, assim, um pouco do que a gente conseguiu absorver. E mais, né? A gente estar aqui hoje é romper como a Alessandra disse, é romper algo muito no nosso interior, sabe? Tá aqui não é fácil, parece que é, mas não é. A gente está rompendo algo muito grande. Sim. Então, eu costumo dizer que o interessante o que acontece é que a gente coloca as nossas expectativas no ano, né? E esquecemos que somos as mesmas pessoas, né? A gente só tá mudando o ano, né? O ano virou, né? Foi-se para um novo ano. Mas nós somos aquela velha pessoa com aqueles velhos hábitos, né? É isso que a gente esquece. Sim. Então a gente acaba colocando as expectativas no ano. E quando não, na verdade, nós somos únicos responsáveis pelas nossas atitudes e pelos nossos hábitos, sendo eles saudáveis, ruins pra gente ou bons. Sim, justamente. E aí a gente entra, né, naquela questão, né? O que é um hábito? Um hábito é algo que a gente faz com muita frequência, às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, você você acaba de comer e lava as mãos, escova os dentes, faz alguma coisa que automático, você às vezes nem lembra como você começou fazendo aquilo. E quando você vê, você está repetindo aquilo. E muitos hábitos que a gente tem na nossa vida não são saudáveis, mas a gente sempre continua repetindo as mesmas coisas, às vezes sem perceber, às vezes de forma automática. E aí a gente entra naquela grande questão, por que é tão difícil criar um hábito novo? Por que é tão difícil? É porque, na verdade, o que acontece, né? A gente manter os hábitos que nós somos habituados a fazer todos os dias nos traz uma segurança, né? Porque é quase como se a gente tivesse hipnotizado por aquilo. Quando a gente acha que nós nunca fomos hipnotizados, na verdade a gente já foi hipnotizado várias vezes, né? Principalmente quando a gente executa essas tarefas que são no piloto automático. Por exemplo, quando a gente vai tirar a carta, né? Eu percebo nitidamente que nós ficamos com aquilo na cabeça de eu preciso entrar no carro, primeiro vou colocar o cinto de segurança, vou ver como que tá os espelhos, vou ver como é que tá, né? Aí eu começo a andar no carro, aí eu preciso engatar a primeira, segunda, isso e aquilo da seta. Tudo. Depois que a gente pegou prática, a gente não presta mais atenção nisso, né? A gente já vai dirigindo, fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo. Então isso é nitidamente, né, um processo de hipnose, né? A gente realiza isso, né? Nosso cérebro, ele realiza isso hipnotizado. Então é muito engraçado como o nosso cérebro reage a essas coisas. Então manter os hábitos que a gente executa todos os dias, para ele é extremamente confortável. Né? Ele não sabe distinguir, na verdade, né? Então, e ele quer poupar o máximo de energia possível para que nós não façamos outras coisas, né? Para que a gente poupe energia realmente. Exato, tem muito a ver com crenças também. Tem muito a ver com crença limitante. O pessoal tá falando, né? Mania. Sim, porque os hábitos eles podem. Isso. Eles podem ser tanto hábitos corriqueiros, quanto outros hábitos que a gente adquire no longo da vida que não são tão legais, né? Na verdade, isso daqui, ele tá falando sobre a prática involuntária, às vezes nos colocam na zona de conforto. Realmente, porque você colocar um hábito novo no seu dia a dia
traz uma insegurança extremamente grande. E a gente, nós como seres humanos, isso deixa a gente desconfortável, né? Porque é um desafio. Você tem que se desafiar. Não é fácil você decidir, eu vou mudar, mas exige muita constância, né? Eu acho que exige, além da constância, que é o pior para mim, que pelo menos para mim o que sempre pega, essa questão de você todo dia estar ali, todo dia você repetir, até você realmente criar um hábito, do que propriamente só falar, né? Porque se a gente for fazer uma análise, a gente com certeza quer mudar várias coisas na nossa vida. Justamente, a gente, na verdade, se coloca numa comodidade, numa zona de conforto, a gente se acostuma a ter hábitos e pensa assim, é muito difícil mudar, eu não dou conta, eu não consigo. E às vezes a pessoa até já tentou várias e várias vezes, né? Eu conheço pessoas que às vezes assim, eu quero parar de fumar, sei lá, eu quero emagrecer. A pessoa até quer emagrecer, vamos lá. Aí ela começa uma semana e dá aquela escorregada, que se dane, vou comer tudo, não quero mais saber, vou chutar o pau da barraca. E aí passa um tempo. Daqui a um tempo ela volta e tenta novamente fazer aquilo. De novo, o que acontece? Nosso cérebro quer poupar energia, a zona de conforto, a gente não quer sair dela. O que acontece? Não vou dar conta, desisto, não quero saber. Então, assim, criar um novo hábito é muito difícil, porque nós estamos condicionados a fazer muitas coisas repetidamente. A gente, como a Alessandra falou, às vezes eu mesma, o meu problema é qual? É a constância, é persistir, é ter foco, é falar assim, não, eu vou mudar, eu vou criar um novo hábito, né? Então, isso é o mais difícil, como a gente até comentou no começo. A gente coloca muita expectativa em coisas. No ano, a gente coloca expectativa no outro, a gente coloca expectativa em coisas que estão fora do nosso controle. Quando, na verdade, né? mudar é externo. Quando, na verdade, mudar de hábito só depende única e exclusivamente da gente querer mudar de hábito. Falar para vocês, nossa, é super fácil, você vai andar, o caminho é colorido, tem gnomo, tem fadinha, não tem. Realmente, a mudança, ela é uma coisa que vai demandar muito foco, vai demandar dedicação, vai demandar persistência, principalmente. É por isso que eu acredito que mudar é tão difícil, porque te tira realmente da tua zona de conforto. E hoje ninguém quer sair da zona de conforto. Sim. A gente se coloca ali e é muito difícil sair. Porém, é difícil, mas tudo, antes de ser fácil, é difícil. Às vezes você vai olhar para trás e falar, nossa, tal coisa lá atrás eu não dava conta de fazer. De repente, você foi fazendo, hoje você olha e fala, nossa, como foi fácil, devia ter feito antes. Sim, então, com certeza. Eu acho que além de qualquer coisa, é muita opinião, né? É você falar assim, a partir de hoje eu não quero mais isso e eu vou mudar, né? A Carol tá falando, né? Que normalmente as pessoas nos criticam, né? Quando a gente está nesse processo. Eu falei nisso ontem, exatamente ontem, nos meus stories, Carol, sobre essa questão das pessoas nos criticarem tanto. Mas é porque as pessoas que elas não estão nesse processo de evolução e quando eles nos veem um pouco mais à frente, é muito difícil para o ser humano aceitar. O ser humano, ele não aceita que a outra pessoa, independente de quem seja, sabe? Ele não aceita ver outra, não acima, né? Mas assim, um pouco mais à frente, um pouco mais evoluído. Então ele não consegue assimilar. E aí a gente desanima, porque realmente, por exemplo, você vê uma pessoa que você gostaria muito que te ajudasse, que te apoiasse, e às vezes não é isso, não é nessa recíproca que você recebe do outro, né? E isso acaba também desanimando muito a gente. Por isso que eu acho que a questão da opinião e de você falar assim, eu vou, e é isso, e vai pra frente, entendeu? Eu tenho uma história de sucesso, né? Vou abrir pra vocês. Eu parei de fumar, fazia muitos anos que eu fumava. Tipo, sei lá, uns 13 anos, não sei. Desde os 13 eu fumo, eu acho. E o fator, todo mundo me pergunta, o que você fez pra parar de fumar?
E eu digo, e eu sempre, né, eu mesmo fico procurando essas respostas e eu digo, eu simplesmente disse, eu não quero mais fumar. Eu não quero mais ser fumante. Não tenho nada contra, acho que cada pessoa faz o que quer da sua vida, mas para mim, naquela época, né, e ainda hoje, foi a opinião de eu mudar esse hábito que eu tinha, né, porque estava fazendo mal para minha saúde, estava fazendo mal para mim, e eu, né, ter essa opinião de falar não. E é difícil, porque assim, para quem fuma, sabe muito bem do que eu tô falando. Às vezes a gente chega a sonhar que tá fumando, porque você quer muito fumar. Então, assim, eu acho que além de tudo, quando você está no processo e quando você está, quando você decide, né, mudar qualquer coisa que seja na sua vida, você lembrar o motivo do porquê você está fazendo aquilo. Então, por que eu tô parando de fumar? É por isso, por aquilo e por aquele outro. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter mais saúde. A gente está no meio de uma pandemia complicada, principalmente, né, na questão do pulmão, onde afeta extremamente. E aí? Como é que é? Vai continuar assim, esperando que as coisas caiam do céu sem que você faça nada? Porque geralmente é assim, a gente espera que as coisas caiam do céu, né? Eu vejo muito isso. Sim. Eu era muito vítima ainda, né? Dá umas escorregadinhas de vez em quando. Mas a gente gosta de se colocar muito como vítima de tudo, de todos. Ah, eu não caminho porque eu tô com preguiça. Eu não paro de fumar porque eu sou viciada no cigarro. Ah, eu não vou fazer vídeo porque eu tenho vergonha. Ah, eu não tenho nada para falar. Ah, eu não tenho nada para oferecer. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Todo mundo. Todo mundo passou por várias coisas e todo mundo pode ajudar as outras pessoas simplesmente abrindo a boca e conversando. É muito simples. Com certeza. Ah, Só falar um professor. pouquinho assim, né? Igual a gente, engatar uma segunda, terceira, quarta, quinta, né? E falar. E assim, eu acho que uma também, além da gente ouvir muita opinião dos outros, às vezes a gente acaba, assim, querendo que coisas externas resolvam a nossa vida. Segundo, a gente ouve muita opinião das pessoas. Ai, por exemplo, né, comecei nessa questão de vou postar vídeos, tinha vergonha, sim, vou falar assim, ai, sempre foi fácil? Nunca foi fácil, acredito que com a Alessandra também não foi. Você tem que romper barreiras, né? E assim, a crítica vem de pessoas que estão mais perto de você, sabe? De amigos, de família. Ah, você tá inventando isso daí. Ah, por que você tá seguindo isso daí? Não, para com isso aí. Vai fazer outra coisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a outro grande problema que eu vejo na questão de mudança de hábitos é a procrastinação. Que a gente escuta muito, fala muito, é uma palavra grande, bonitinha, linda, mas a gente tá sempre assim, amanhã eu faço. Ah, tenho que caminhar hoje? Ah, não, amanhã eu vou. Ah, eu tenho que parar. Não, deixa para segunda a dieta, vai, segunda eu começo. Ou, preciso, sei lá, você quer aprender a tocar violão, vai. O que você tem que fazer para aprender a tocar violão? Tem um violão, certo? A pessoa não tem nem um violão e ela quer aprender a tocar o violão, entendeu? Então, assim, a gente tem que se focar, falar assim, primeiro, não, eu quero tal coisa, eu não vou ouvir o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu vou lá e vou fazer. Se tá ridículo, se não tá, cabe a gente saber o que a gente quer. E a procrastinação do deixa pra lá, não vou fazer. Não. A gente, quando quer mudar alguma coisa, a gente tem que falar assim, eu vou fazer isso agora. Eu quero isso agora. Então, assim, eu vejo como muitas coisas que nos brecam, né, na questão da mudança de hábitos, né, do porque é tão difícil a gente mudar de hábitos. E eu tô vendo que o pessoal tá aí, gente, vão mandando aí, vocês têm alguma... E aí, quais hábitos vocês querem mudar? Por que é tão difícil? O que tá impedindo vocês? Vão mandando aí, vão falando que se a gente ficar falando aqui, nós não vai parar de falar nem um minuto, porque aqui vocês viram que dá dá um embate, né? Assim, a gente briga, tem que levantar a mão para falar. O Ângelo está falando muito sobre a questão de crença limitante, e isso realmente é uma verdade, porque assim, querendo ou não, nós somos influenciados pelos nossos pais, pela sociedade, então assim, além de tudo isso, a gente tem que lidar com essa questão do que a gente foi, desde pequeno, ficou ouvindo falar, né?
Então, pai, Sim, mãe, avó, enfim, às vezes lá atrás não tinha o conhecimento que nós temos hoje, né? Então, acaba que a gente adquire muito essa questão da crença, de acreditar em coisas que, na verdade, nem, né, não faz nem muito sentido. Mas que na época, quando você ouviu, como você foi inserido naquilo e ouviu repetidamente, você acaba, sim. pegando aquilo como uma verdade, né? E acredito que a maior das crenças é eu não sou capaz. Isso Sim, não é para mim. Eu não dou conta. Então, às vezes, muitas pessoas não conseguem mesmo começar a criar um novo hábito porque ela já está com a crença de que eu não vou conseguir. Eu não vou dar sim, conta. Então a pessoa nem começa, sabe? Porque assim, dizem que o primeiro degrau da mudança é sempre o mais difícil, é sempre o mais é, alto e o mais complicado de você romper, né? De você dar o passo. Mas quando você consegue dar o primeiro passo, a escada depois acaba se tornando mais fácil de subir. Então, a sim. gente precisa, claro, rever certas crenças que a gente tem, né? E, e focar, falar, é isso. Eu acho que uma dica muito importante inicialmente, além, né, de você, claro, ter essa querer mudar, é você inicialmente se conhecer, sabe? Fazer uma autoanálise da sua vida, né? Então, assim, como que você como você está hoje, né, em todas as suas áreas, e como você gostaria de estar. Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu quero mudar tal coisa, mas você nem fez ainda uma reflexão de tudo que está acontecendo hoje e do que você gostaria que fosse diferente. Então você faria, né? Então você pega ali um papel, uma caneta, que seja um rascunho, um pedaço de, sei lá, papel de pão, não interessa. E você vai traçar, né? Então, quais hábitos eu realmente quero mudar? O que, que eu estou fazendo hoje que está prejudicando o meu autodesenvolvimento? Que não está me permitindo ser uma profissional melhor, que não está me permitindo ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, qualquer coisa, né? Porque eu percebo que às vezes a gente não sabe onde quer chegar. E aí, quando a Sim. gente não, né, não sabe o caminho, qualquer caminho serve, né? Dizia ali, como chama? O chapeleiro? Que Alice lá no País Da Alice, das Maravilhas, né? E exato. complementando aí o que você disse, uma coisa que eu vejo muito hoje é que as pessoas, elas querem copiar modelos. As pessoas, elas querem ser o que o outro é. Então, aí ela entra lá no Instagram, né, vê aquela pessoa que acorda 5 da manhã, toma um chá verde, vai pra academia, malha, em uma hora a pessoa fez 450 coisas e ela tá 3 meses tentando acordar às 5 horas da manhã e não consegue. Aí acorda às 5 horas da manhã, põe o celular para despertar, não consegue. Faz 3 meses. Não é para você esse hábito. Você tem que entender. A gente tem que se conhecer justamente para quê? Para a gente saber o que funciona para gente e o que não funciona para gente. As pessoas querem copiar modelos, as pessoas querem, mas eu quero fazer o que aquele ali faz, eu quero ser. Não, eu sempre costumo dizer que sucesso é aquilo que faz sentido para você, para sua vida. Aquilo que, meu, se para você não dá para acordar às 5 da manhã para caminhar e tomar chá verde, não vai. Entendeu? Você não vai conseguir. Exato. Faça coisas que você quer fazer, entendeu? Sim. Então, acho que além de se conhecer, vai muito disso. Saber o que você também não é. Entendeu? Muita gente hoje você pergunta, não sabe quem é, não sabe o que é, não sabe para onde vai, não sabe, entendeu? Porque fica copiando modelos. E o que acontece? Vem a frustração. E até teve uma pergunta aqui, ó, como Da. lidar com a autocobrança? A gente entra justamente nisso. Primeiro, você não tem que se cobrar para ser alguém que você não é, né? É isso aí. Mas a fulana acorda cedo, caminha, toma suco detox e tá... Beleza, é a fulana, não é você. A gente tem que primeiro parar de... A gente até entra muito nessa questão depois do que inserir um novo hábito vai muito nisso. Não se cobrar tanto, né? Que aí a gente vem na sequência pelo quê? Estabelecer um objetivo e começar, sim, começar devagar, sabe? A pessoa não corre um quilômetro. Ela quer começar correndo 10. Não vai dar certo.
A pessoa quer começar a mudar com uma coisa muito grande e não começa do pequeno. Hoje eu vejo assim, eu me incluo também. A gente quer resultado rápido. A gente quer que as coisas sejam para ontem. A gente passou 10 anos para engordar 20 quilos. A gente quer emagrecer 20 quilos em uma semana. Ai, mas olha só, esse médico não presta, esse remédio eu não sei o que. A gente, sabe, a gente coloca coisas muito altas, elevadas, e a gente não consegue dar aquele primeiro passinho. Sabe qual que é o primeiro passinho? Bom, não dou conta de andar 10 metros, vou andar 5 metros. Não consigo meditar. Eu, às vezes, já me coloquei isso, preciso meditar. Aí eu fico lá, vem, paz interior, não tem o tempo inteiro, né? Mas a paz interior não vem, porque não é assim, não é 5 minutos. Então, a gente tem que, assim, além de ter objetivo, além de se conhecer, começar devagar. Colocar metas, né? Eu acho que, assim, que dê para você cumprir, né? Não algo que você não vai conseguir. Por exemplo, se você nunca fez uma caminhada, você não vai conseguir caminhar 2 horas, correr, sei lá, 10 quilômetros. É impossível. Não é que você justamente é ruim. E aí você chega em casa e, eu não presto, eu não dou conta, eu não sei o quê. E aí fica, né? Porque justamente. A gente adora fazer se fazer de vítima, né? E aí faz o quê? Se cobra, se culpa e fala, isso não é pra mim, isso não vai dar certo, aí desiste. Ou terceiriza a culpa, né? O Ângelo tá falando aqui. A gente realmente porque coloca todas as culpas nas coisas, né? Então, por exemplo, eu não fui caminhar hoje porque tava chovendo. Eu não fui, não vou me alimentar bem hoje porque não tem nada aqui em casa. E aí você vai e come qualquer porcaria. Eu acho que é muito importante, quando você realmente vai mudar, a Carol tá falando, né? Meta de curto, médio e longo prazo. Sim. Realmente. Por isso a importância de você saber onde você está, para onde você quer ir e como você vai fazer isso. E aí o como, eu digo que ele é muito importante, porque não adianta, igual a gente está falando, você colocar algo que você não vai conseguir cumprir em 30 dias, e aí você vai achar que você é ruim. Não, não é isso, você não é ruim. Você só está usando a estratégia errada. Ninguém é ruim. Às vezes a gente costuma dizer que só porque a gente tentou fazer algo que não deu certo, nós somos fracassados. Mas nós não somos fracassados. A gente só usou a estratégia errada. Então, assim, o que eu tenho que fazer diferente é mudar a estratégia. Se essa estratégia para mim não deu certo hoje, eu vou mudar a estratégia para fazer diferente. Então, assim, eu vou buscar outras alternativas. E realmente, e aí quando você atingir, você se dar recompensas. Eu acho que essa questão da recompensas, ela é extremamente importante. Porque senão a gente se cansa muito, chega lá no final, até mesmo no objetivo que você gostaria de alcançar, mas você já está esgotado, né? Você já está tipo no limite, não está aguentando mais, porque foi algo muito suado, né? Porque a gente vai indo e aí vai dando rebatada, vai dando as chibatadas, assim, né? Assim, eu às vezes até falo muito no Instagram, posto várias coisas, eu e a Alessandra, a gente às vezes até comenta. Assim, a gente primeiro tem que saber o estado onde a gente tá, né? Eu não cheguei aqui por acaso. Aí você tem que se perguntar, eu quero permanecer nisso? É isso a vida que eu quero pra mim? Aí a gente entra naquela questão, ou você fica onde você tá, na zona de conforto, eu odeio meu emprego. Mas é tão ruim, se eu arrumar outro vai ser igual, né? Esse emprego é tudo igual. Vou ficar aqui. A gente não se desafia, sabe? Eu vejo que hoje, eu me coloco, a gente está muito acomodado, sabe? A gente se acomoda, se aceita aquilo que vem, sabe? Aquilo que vem, e a gente precisa saber para onde vai. E realmente, ir é o difícil, mas você tem que ir. E outra coisa que eu vejo, assim, que para mudar é você ter uma regularidade de fazer isso, sabe? Não adianta você falar assim, eu vou caminhar, vou emagrecer, vou caminhar. Você vai caminhar uma vez por mês. Não vai funcionar, você não vai adquirir esse hábito. Você tem que colocar lá, vou caminhar 3 vezes por semana, vou caminhar uma vez por dia, vou caminhar, sei lá, segunda, quarta, quinta, não sei. Você tem que ter essa regularidade, sabe? Eu acho que é importante. Muitas pessoas falam isso, eu não levava muito a sério. Eu achava que esse negócio de ter agenda, de marcar, era, sabe, conversinha fiada. Mas não, a gente precisa, sim, marcar o que a gente tem que fazer, a gente precisa ter metas, até falaram aqui da gente ter as metas.
E, por exemplo, hoje eu preciso fazer isso, hoje eu preciso fazer aquilo, e você ir seguindo realmente essas metas que você coloca. Porque senão o hábito ele não vai se concretizar. Sabe, você caminhar uma vez por mês, você meditar uma vez por mês, você fazer uma coisa uma vez, não vai dar certo, não vai se encaixar, né? Eu li um artigo que, assim, claro que são só estudos, né? Não é, assim, cientificamente comprovado, mas alguns estudos, eles indicam que para você conseguir incluir um hábito que você queira, né, nas suas atividades cotidianas, você precisa de, no mínimo, 66 dias consecutivos executando aquele hábito que você quer muito adquirir. Ou seja, vamos, né, suponhamos que 66 dias são bastante dias. Então, assim, dois meses. querendo ou não, você tem que ter uma certa, né, constância e persistência. Então, você tem que querer muito aquele objetivo e você tem que ter muito claro para você o porquê que você quer alcançar isso. Eu não quero alcançar porque é lindo correr, não. É porque eu quero investir na minha saúde, eu preciso ter hábitos saudáveis, ou eu estou precisando, estou muito sedentário, ou eu preciso me alimentar melhor, ou eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ler mais, eu vou prestar um concurso, eu quero estudar, enfim. Muita paciência. A Jéssica está comentando. Eu acho que a paciência é também um fator muito chave, né? Porque eu sou muito assim, de querer as coisas para amanhã, de querer as coisas muito rápidas. E aí eu me frustro, né? Porque, tipo, eu quero chegar amanhã e tá tudo lindo, maravilhoso, e deu tudo certo, né? Lindo, bonito, e é isso. E não é assim que acontece. É o imediatismo. Hoje nós vivemos muito nisso. A gente quer tudo para ontem. Às vezes a gente não quer passar pelo processo. E infelizmente ou felizmente nós temos que passar por processos. A gente não chegou até aqui sem passar por um processo. E nós não vamos chegar onde nós queremos sem um processo. Então a gente tem que estar ciente. Processos têm que ser passados. Você quer se autoconhecer, se desenvolver? Você vai precisar passar por um processo de entender quem você era, o que te limita, para você chegar a um ponto de falar assim, pois é, passei por um processo. É mais ou menos a questão da metamorfose da borboleta, né? Ela tem que passar pelo processo. Eu não sei se vocês já ouviram aquela história de que o senhorzinho estava vendo o casulo da borboleta, foi lá e cortou para a lagarta sair mais facilmente. E a borboleta, as asas dela não se desenvolveram, e aí foi questionar o porquê. Porque dentro do casulo há uma substância que quando a lagarta força para passar por aquilo, é que as asas dela são formadas. Então a gente tem que passar pelos processos, pelo fogo, pela dor, a gente tem que enfrentar. E é justamente aqui, deixa eu só complementar aqui, a Carla falou organização, a gente precisa também. Sou desorganizada às vezes, não sei você, Alessandra, às vezes eu sou. Não me organizo. E aqui que mais? E aqui, é aí que desistimos. Exatamente, por quê? Processos doem, sabe? Passar por um processo de falar assim, puta, a minha vida tá péssima. Tá horrível, odeio meu emprego, odeio meu relacionamento, só tô sem dinheiro, preciso emagrecer, preciso parar daquilo. Aí você fala, nossa, mas para chegar lá é difícil, né? Não, vou desistir. É mais fácil desistir. Persistir Sim. é o mais complicado, né? E aí Não, pode falar. Não, eu tive uma história que senão eu vou esquecer, que aconteceu comigo essa semana, inclusive, sobre isso, né? Teve uma questão em si que eu levei um não. E olha como é engraçado, nós não estamos preparados para o não, né? Como o ser humano, ele tem uma necessidade de aceitação, de aceitar, né? Que, na verdade, de ser aceito, né? A gente quer muito ser aceito Sim. em tudo, né? Então a gente quer ser que as pessoas entendam, que a gente seja aceito. E aí aquele não em mim ocasionou exatamente isso que você tá falando. Tipo, eu falei assim, eu vou desistir. Ih, ó, Deus me livre, eu tô me humilhando por pouca coisa e não sei o quê. E aí depois eu parei pra analisar, sabe? Falei assim, como assim? Um não e eu já vou desistir? Como assim? Né? Qual que é o problema de levar um não? O que isso tá me impedindo? O que tá acontecendo? Não vai me deixar de ser menos ou mais importante ou de acreditar ou não no que eu sou, o que eu posso e que eu tenho potencial. Não é esse não.
né? Por que que eu tô tão incomodada com esse não, sabe? Eu comecei a me questionar, porque eu achei, assim, eu falei, gente, um não já tá, né? Mas é por isso, pela essa necessidade da gente ser aceito e ter que ser aceito. Então a gente quer Ser que onde a gente, aprovados, né? isso, onde a gente entre, as pessoas, ah, né, todo mundo. E não é assim, pessoas são Não é. seres extremamente individuais, né? Nós somos da mesma espécie, mas somos extremamente individualistas, cada um tem seu jeitinho, cada um acredita em Sim. alguma coisa e age de, né, de cada jeito, enfim. E eu vejo assim que a gente acaba desistindo muito pelo primeiro não que a gente leva, pelo primeiro erro, pela primeira porta fechada na nossa cara. Até complementando assim, o que que acontece? Eu também estava muito acomodada na minha vida, na questão profissional, eu sabia que não era o que eu queria, mas assim, aí eu começo a pensar, nossa, o que que vão pensar, né? O que que vão falar? Mas olha, eu não sei gravar, eu sou péssima no vídeo, eu tenho vergonha, o que que vão falar de mim, isso e aquilo. E quer saber de uma coisa, o ponto que eu cheguei, como é que foi que você rompeu isso daí? Eu vi uma frase que falava assim, daqui a 50 anos, nada disso vai importar para você aqui. Porque a gente vai tá bom, 50 não, quero viver mais uns 70, vai. Mas, sei lá, daqui 100 anos, todos nós não estaremos mais aqui. Nada disso vai importar, sabe? E outra, se você morrer daqui amanhã, 2, 3 pessoas vão sentir sua falta. Não querendo ser aquela, nossa, pessimista. Mas as pessoas que te criticam na internet, as pessoas que falam pra você que não vai dar certo, gente, pode ter certeza, ela não vai nem lembrar amanhã. E a gente fica querendo receber um sim o tempo Martirizando, todo. né? A gente fica, nossa, a pessoa falou que eu não sei falar. Nossa, a pessoa falou que eu sou ruim. Nossa, a pessoa falou que eu tô horrível no vídeo. A pessoa falou, meu, eu era essa pessoa que criticava o outro, sabe? Falando, nossa, olha lá, que ridículo, não sabe nem falar no vídeo. Nossa, olha o que tá fazendo aí na internet. Vai pra casa lavar uma louça. Eu era essa pessoa. Só que quando você tá do outro lado, você fala assim, meu, é muito difícil essa pessoa tá aqui. E não é querendo dizer, mas não é fácil a gente estar aqui hoje, agora, sabe? Então, assim, se nós conseguimos, todos vocês conseguem, sabe? Basta você falar assim, eu vou fazer isso, sabe? E aí, continuando na questão dos hábitos, uma coisa que eu vejo assim que a gente precisa recomeçar, porque não é assim que nem, às vezes você tá aí seguindo uma dieta, passa um fim de semana, você comeu, comi, nossa, vou parar. Não, Já desiste, né? continua. Continua, sabe? Se você, por exemplo, precisa caminhar 1 hora por dia, você não consegue caminhar 1 hora seguida, caminha meia hora de manhã, meia hora à tarde, sabe? Caminha, divide, 25 minutos, 25 minutos, faça o que for possível, só que a gente tem que parar, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, a gente tem que parar de criar desculpa, porque a gente não faz as coisas por desculpas, não é porque o vizinho não deixa, não é porque minha mãe falou, não é porque meu amigo falou, não, a gente não faz porque a gente não se permite fazer, sabe? Então eu acho que assim, a gente tem que, aqui ó, tá até falando aqui, amanhã já vou gravar vídeos, vai mesmo, liga o Marca a celular, gente. Marca a gente, né, Bruna? bota a cara aqui, sabe? Ó, eu vou falar, é difícil o ligar aqui, ficar ao vivo. Depois de ouvir aquela frase, onde passa um boi, passa uma boiada. Então, vocês vão ter que. Vai ter mais lives, a gente vai continuar, porque agora abriu a porteira, né? A Carol tá falando aqui, ó. Acabei de ver a frase: suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor. Seus comportamentos fazem. Exatamente, Carol. Eu acho que quando a gente Justamente. toma essa questão de, meu, eu vou fazer, eu nasci com esse dom, aceita os presentes que Deus te deu, porque dons são presentes. Se você é uma pessoa de Sim. fácil comunicação, se você tem experiência para passar para os outros, todo mundo já passou por várias coisas, você pode sim abrir a tua boca e, meu, bota a boca no trombone e fala, sabe? Fala sobre as suas experiências, sobre o que você aprendeu, sobre o que não aprendeu. A gente se desmerece muito, sabe? Como se a gente fosse Sim. pouca coisa, e não é assim. Cada pessoa é um ser único, todo mundo tem dons, né, especiais. Dons são presentes de Deus. Então você usa esses Sim. dons, sabe? Usa para fazer o bem para outras pessoas.
Porque muito maior do que você fazer o bem para outras pessoas é que ele volta para você. Porque quando você faz com o intuito, sabe, de levar o bem, de levar a coisa boa, vibração, energia para aquela pessoa que às vezes não tá legal, sabe? Parece que volta, você sente assim aquela coisa de que, meu, eu tô fazendo o que é certo, e isso é extremamente valioso, sabe? Colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu não fiz perfeito, não entreguei perfeito, mas eu dei meu sangue, foi o que eu consegui fazer. Eu fiz de Sim. coração. Eu acho que é isso que vale, sabe? Independente de conseguir E entregar perfeitamente. existe até uma frase que fala, né? Feito é melhor que perfeito. E uma vez eu vi uma frase que eu acho também foi uma das coisas que me chacoalharam, que foi o seguinte: em algum lugar existe alguém que precisa do teu pior. Digo pior, não digo o seu pior para você ser uma pessoa ruim. Eu digo que você, às vezes, de dizer assim, 3 palavras, a pessoa está precisando daquilo. Sabe? Eu digo assim, por mim mesma. Eu comecei meu Instagram, não tinha muitos seguidores. E assim, tem pessoas que eu realmente não conheço, não sei quem são, que comentam e falam assim, nossa, precisava ouvir isso. Uma pessoa. Então, isso que a Alessandra falou é muito válido. Se uma pessoa, uma única pessoa, pegar a tua mensagem e usar para a vida dela, meu, você já fez a tua parte, sabe? Você cumpriu o teu propósito, a tua missão. A gente tem a mania de querer que as coisas sejam grandes. A gente quer que 1 milhão de pessoas nos sigam, sabe? Eu também achava que eu queria começar assim, sabe? Falava, nossa, acho que eu vou comprar um Instagram com uns 3 milhões de seguidores, né? Porque a gente quer começar grande. A gente quer começar do topo. Porque E a a gente esquece que a gente tem que transformação subir dói. escadas. Porque a Não, eu transformação quero. dói. Entendeu? Eu quero um Instagram com 3 milhões já, quero começar bombando. Não, você vai ter que começar com 1, com 10, com 30, e pode ter certeza, uma pessoa ao seu redor, às vezes você nem se dá conta disso. Uma pessoa ao seu redor, se ela ouvir, é isso aqui, ó, às vezes um simples sorriso, um bom dia, obrigado, exatamente. E a gente hoje tão vendendo muito uma história, que eu vejo muito assim, você precisa encontrar o seu propósito, a sua missão. E aí coloca na nossa cabeça que o nosso propósito, nossa missão é uma coisa muito grande. E aí é uma coisa que é inalcançável. E E o aí a que gente deixa de acontece? fazer coisas simples, como igual a Carol falou, um Justamente. E aí sorriso, né? Olhar para o outro, olhos nos olhos, né? Não olhar só esteticamente, mas eu costumo dizer que olhar com os olhos da alma, sabe? A gente tem muito medo de mostrar, de olhar com aqueles olhos, né? De sim, sim. verdade, né? E nos mostrar, né? E aí esse querer, a gente querer começar grande, é onde entra aquilo que até falaram da autocobrança. Aí a gente fala, putz, eu não encontrei meu propósito, eu não consigo que 1 milhão de pessoas me escuta. Nossa, vou me cobrar, não, isso não é para mim, não, eu vou desistir. Então a gente tem que entender que uma pessoa no mundo precisa do que a gente está falando. E se a gente sair daqui e uma pessoa que ouviu o que a gente disse falar assim, putz, tive algum lapso, um insight, tá ótimo, sabe? A gente cumpriu o nosso papel. E aí a gente entra naquela questão do não se cobrar, né? Na mudança de um hábito, que a gente volta para os hábitos, né? Eu De acho que, não além se disso, cobrar. Bruna, é a gente conseguir reconhecer o nosso processo, né? E compartilhar as Sim, conquistas. Então, por exemplo, eu vejo que às vezes a gente não compartilha muito as nossas conquistas, né? A gente sim. está no processo de adquirir um hábito novo, e aí a gente está na caminhada, a gente só compartilha, por exemplo, às vezes as escorregadas que a gente acaba dando, que são Sim, naturais. E aí as conquistas, muitas vezes, a gente deixa né, de revelar e de de falar com o valorizar, outro. né? Valorizar. Isso, a gente não valoriza, a gente acaba deixando do lado, né? Porque Mas, isso é muito importante, eu acho, tanto quanto só essa questão de sim, mudança, né? mas eu vejo que a gente não se valoriza justamente porque a gente está esperando o grande, entendeu? A gente está esperando, por exemplo, você vai lá fazer uma prova, você está esperando 10, você tira um 9, e você fala, nossa, eu sou burro. Nossa, eu não sei. Você não valoriza aquelas pequenas conquistas, sabe? Eu vejo hoje que a gente está muito assim. A gente não valoriza os pequenos passos que a gente dá, a gente não valoriza as pequenas coisas que a gente conquista, sabe? A pessoa fala assim, eu quero ter, sei lá, quero comprar um carro de 100 mil reais, vai.
Aí a pessoa consegue comprar um de 15. Ai, nossa, eu não sirvo pra nada, e não sei o quê. Meu, valoriza as pequenas coisas que você conseguiu, sabe? E eu vejo, eu falo por mim também. A gente não valoriza, a gente não compartilha. Aliás, eu às vezes acho que assim, nossa, se eu ficar falando eu vou ser arrogante, né? Não sei se já passou isso pela sua cabeça. E se eu ficar compartilhando o que eu tô fazendo, o que eu tô conseguindo, eu vou ficar me aparecendo, sabe? Às vezes pode parecer isso, né? Na nossa, passar pela nossa cabeça de, não vou falar, né? Não vou querer postar, não vou querer contar. Mas eu digo assim, gente, não é você sair contando pro gato, pro cachorro, pro periquito, sabe? Você contar principalmente para pessoas que te apoiam. Porque não adianta você compartilhar, falar, olha, consegui tal coisa, uma pessoa que vai te colocar mais para baixo, que aí você vai chegar naquele ponto, você vai desistir. Porque a pessoa não vai validar aquilo, né? Não vai te dar o apoio que você precisa. Realmente. E aí a Ana Rosa está comentando sobre a gratidão, né? De sermos gratos a tudo que nós temos hoje, né? E então, ou seja, não é fazer querendo, né, ter outras coisas. Não vou fazer, ou eu não vou, não dá para fazer porque outra pessoa tem tal coisa, então para ela é fácil. Não é assim. A gratidão independente, porque muitas pessoas gostariam de ter o mínimo que você tem, né? Sim. Se a gente for parar para analisar e olhar ao nosso redor, a gente vai ver que o mundo é muito maior, né? Existem muitas coisas que às vezes a gente nem sabe. Então, a Sim. gratidão realmente, eu acho que ela muda muito o nosso dia. Quando a gente acorda, independente de ser uma segunda-feira, você tá com sono, você não quer ir pro trabalho, você tá morrendo de preguiça. E aí, mas fala, meu, é isso, ainda bem que eu tenho um trabalho, vambora. Porque de verdade, qual que é a diferença? A mesma energia que você vai gastar para chegar na segunda-feira com aquela cara feia, chato, mal-humorado, e você rindo, dando risada, contando de como foi seu final de semana, fazendo as coisas serem leves, né? É totalmente diferente. E a mesma energia que você vai gastar para uma coisa, você vai gastar para outra. Então, para que ser assim? A pessoa já chega com aquela cara, sabe? Deus me livre, você tem até medo de dar um bom dia, que é capaz que dá até um tiro, não sei, você cai no chão. É verdade, isso aqui, ó, Não se é? contentar com o que tem, exatamente. Eu acho que assim, a gente entra muito naquela questão, né? Se valorizar o que você conquistou, sabe? Se hoje você conseguiu fazer um pouquinho, faz amanhã um pouquinho melhor do que hoje, e aos poucos você vai conseguindo. E seja grato por tudo que você conseguiu, sabe? Porque é isso que é, às vezes eu acho que a gente não é grato pelas coisas que a gente mesmo consegue. Porque a gente está muito numa corrida assim, putz, consegui hoje, mas amanhã eu tenho que conseguir mais. E assim vai se tornando uma linha de chegada que não existe. A gente Verdade. nunca vai chegar no final, a gente nunca vai chegar na linha de chegada. Por quê? Porque a gente está aqui hoje, mas já está pensando lá no mês que vem. Putz, então nem comemora hoje. Não, a gente precisa. Um dia eu ouvi uma frase que fala: a vida precisa de pausas. A gente precisa de pausas para nossa mente, a gente precisa agradecer o que a gente tem, a gente precisa celebrar o que a gente tem, viver aquele momento com que a gente tem, sabe? E aproveitar aquele momento. Hoje eu vejo assim, as pessoas numa corrida muito louca, tanto que hoje você pode até ver, pessoas estão estressadas, as pessoas, que nem você falou, a pessoa vai pra tua cara, pode te dar um tiro, né? Você fala bom dia, a pessoa, bom dia pra quem? Você não pode nem respirar. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está numa loucura muito grande. E se a gente parar, respirar um pouquinho, sabe? Falar assim, calma, tá tudo bem. Faz Não um deu hoje, zazen. amanhã. Não deu hoje, amanhã vai dar, sabe? A gente precisa entrar muito nisso. E aí o que entra naquilo? Não se cobrar e ter paciência com os nossos progressos. Porque se a gente for parar para pensar, todo dia a gente tem um pequeno progresso. A gente que não se dá conta, porque fizeram a gente acreditar que você precisa ser grande, você precisa ter muito. E quando na verdade a gente precisa realmente aqui, ó, o que a Ana falou? Exato, não valorizamos nossas conquistas, não mesmo. E aqui, se contentar com o que tem, porém não acomodar-se. Não, exatamente. É aquela coisa assim, hoje,
consegui caminhar 10 minutos hoje. Não é que eu vou me contentar, vou caminhar 10 minutos a vida inteira. Você vai sempre buscando evoluir, mas aceitar o que você conseguiu hoje. E eu vejo que muita gente não aceita. Não é que não aceita, muita gente não vive o hoje, já está focado no amanhã. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta, fazer alguma outra colocação para a gente aproveitar? Porque a gente fala muito. Deu até uma perdidinha no foco. Acho que a gente fala muito. E já vai dar 1 hora e vai cair a live. Não, tem que... não pode deixar cair, senão não... Não grava, né? Não grava, viu? Não grava, viu? Uma maratona começa com um passo. Exatamente. Se a pessoa não se propor a correr um passo, ela não vai sair do lugar. E é isso que a gente hoje não consegue... Assim, a gente desiste por isso, né? Ai, tem que andar 40 quilômetros, mas 40 quilômetros começa com 1 quilômetro. Exato. E é o que a gente tá fazendo aqui hoje, nesse momento. Dando um primeiro passo. Primeiro passo, saindo do lugar. Já saímos mais um pouquinho, né? Sim. Muito obrigada. Olha só, obrigada. Que bom. Se Deus permitir, muito contente. Teremos mais. Pessoal, mais alguma coisa vocês querem para a gente concluir aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer dividir com a gente alguma experiência? Vocês acham que, por exemplo, de repente um grupo de apoio incentivaria, por exemplo, de repente um grupo para a gente apoiar o outro e compartilhar experiências e trocarem figurinhas mesmo? O que vocês acham? Vocês se sentiriam mais seria bacana, né? Motivados, de repente? Boa ideia. Não tinha pensado, ó. Vai surgindo assim obrigada. do nada. Não, tá certo, mas é assim. A gente vai surgindo muita coisa na cabeça, não vai? Vai, dá muito vontade legal. De falar, dá vontade de falar muito mais coisa, né? Dá vontade de ficar aqui à noite. Não, dá vontade, a gente não pode, né? Porque ninguém vai ficar aguentando, né? Tanto de apoio até mesmo de estudo. Bacana também. É verdade. Eu vi que tem alguns livros, tá? Que falam muito sobre hábitos, inclusive de universidades famosas até. Tem alguns, eu não li, por isso que eu não indiquei, né? Mas eu acho legal. Um caderninho. Ai, que legal! Isso é muito bom. Parabéns! Eu acho assim que a gente começa. Nossa, eu acho que o caderninho e você olhar aquilo ali, principalmente nos dias que, né, tá meio bad, tá um dia mais complicado, mais desafiador, você olhar para aquele caderninho ali e lembrar, putz, tem que fazer isso. Não dá para desistir, não. E mais, viu? Sempre lembrar do objetivo final. O que você quer com todo esse processo, com toda essa organização. Eu quero tal coisa. Então, olha para isso e não desiste. Porque se você for olhar para o caminho, você vai desistir. Vai, porque vai ter obstáculo, percalços, vai ter dia que você vai querer desistir, você vai querer deitar na tua cama, ficar chorando o dia inteiro. No outro dia você vai levantar e vai querer limpar a casa inteira ouvindo música. No outro dia você vai querer sair gritando na rua e no outro dia você vai querer voltar a chorar para sua casa. Porque o processo é assim. Sabe? Eu acho que o mais importante de tudo, Bruna, é a gente aceitar essa dualidade, né? Nós somos seres duais. Nós temos essa dualidade e é completamente normal. E as pessoas querem engolir um bem-estar o tempo todo, né? A gente tem que estar bem o tempo todo. Não, gente, a gente não tem que estar bem o tempo todo. Se um dia você estiver aí na bad, chora, limpa o olho e no outro dia continua. Pessoal, gostaria muito de verdade de agradecer vocês. Assim, eu sei que muitas pessoas aqui, inclusive que trabalham comigo, tiraram um tempo, tá cansado às vezes, meus amigos, muitos amigos meus, familiares estão aqui, sabe? Nos dando esse tempo tão precioso, que é 1 hora, mas poxa, é 1 hora da tua vida, é extremamente importante para mim 1 hora da tua vida. É um lisonjeio sem tamanho, de verdade. Eu queria muito, muito agradecer. E dizer assim que eu estou extremamente contente e feliz de estar aqui dividindo isso com vocês.
e quero muito dividir muito mais conhecimento e tudo que já aconteceu e tudo que eu possa contribuir para a evolução de todos vocês. Muito, muito obrigada de verdade. Obrigada, Bruna. A Bruna que me ouve, muito obrigada. Imagina, faço das suas as minhas palavras. Quero agradecer também ao pessoal que eu conheço, que está aqui, que acompanhou, falaram que faz mais lives, faremos, se Deus quiser. E assim, quem está sempre me apoiando, quem está sempre do meu lado, a gente sabe, né, quem está do nosso lado e a gente sabe quem vai estar lá na frente quando tudo passar, né? Então, obrigada, gente, obrigada, Alessandra, tamo junta, vamos continuar desabafando aí, uma com a outra, e obrigada, gente, pela atenção de vocês, pela paciência, por estarem aqui assistindo, vocês, né, nos dar a oportunidade, na verdade, de estarmos aqui, porque se não fosse por vocês, aliás, a gente espera ter contribuído. Um beijo. Se minha psicóloga chegou atrasada, perdeu, vai ter que assistir no IGTV. Se vocês quiserem mais algum assunto de conteúdo também, quiser mandar um direct pra gente, estamos extremamente abertas a novas ideias e conteúdos, tá bom? Um beijo para vocês. Estamos à disposição, descanso. Gente. E uma ótima noite. Um beijo bem grande, tá? Beijo, até gente. Mais. Obrigada, viu? Tchau, até mais.